Boa tarde, pessoal. A gente vai falar hoje sobre a relação de Girard, professor End, para relacionar os coeficientes das raízes de um polinômio. Então, primeiro, para facilitar o polinômio do primeiro grau, né, que é o x elevado a 1, a raiz única, chamei de soma aqui só por uma questão de observar um padrão. A raiz única desse polinômio vai ser o a0 dividido pelo a1. Então, observe que eu estou dividindo aqui, ó, o segundo termo pelo primeiro, começando com negativo. E essa vai ser a relação que consegue te fornecer a raiz única, ou a raiz 1 de um polinômio do primeiro grau. No polinômio do segundo grau, eu vou ter duas somas, né? Soma 1 e soma 2, que a gente costumeiramente chama de produto para facilitar o processo. Mas o padrão que eu quero que você entenda é o seguinte: se é um polinômio do segundo grau, ele vai ter duas raízes. Vamos chamar de R1 e R2. Tá? E a soma direta dessas raízes vai ser menos, olha aqui o padrãozinho, do A1 dividido por A2, ou seja, o segundo termo dividido pelo anterior aqui, né? E o produto vai ser o A0 dividido por A2. Dessa forma você consegue o produto direto das raízes do polinômio, R1 vezes R2. Tá? Observa o sinal aqui também, o primeiro menos, o segundo mais. No polinômio do terceiro grau, por ser do terceiro grau, nós vamos ter três raízes. Portanto, vamos escrever com três somas também. Soma 1, soma 2 e soma 3. A soma 3, a última, a gente vai chamar de produto para facilitar a compreensão aí. Começando por negativo, ó, primeira negativo, a segunda positivo e depois negativo, certo? O padrão que vai ser descrito agora é que eu vou dividir o A2 por A3, né? Assim eu vou obter a soma 1, que na verdade é a soma direta das três raízes. A soma 2, que vai ser o A1 dividido por A3, aqui no padrãozinho, já vai ser uma combinação dos produtos, ó, R1 vezes R2, mais R1 vezes R3, mais R2 vezes R3. Então, essa relação de A1 sobre A3 ela descreve a combinação da soma 2 aqui. Tá? A soma 3, que é o produto direto da R1 vezes R2 vezes R3, vai ser menos o A0 dividido por A3. Então, é importante observar o padrão de regularidade. Né? Começa com negativo, positivo, negativo, e vai alternando o sinal, bem como ele vai fazendo sempre a divisão de um termo pelo coeficiente do termo anterior. Sempre um termo dividido pelo coeficiente do termo anterior e assim sucessivamente. Tá? Até que ele chega num polinômio de grau n, seguindo o mesmo padrão. Né? A soma 1 vai ser o an-1 dividido por n, negativo. Essa vai ser a soma direta de quantas raízes tiver. A soma 2 vai ser o an-2 dividido por an, vai ser a combinação duplas de raízes, né? Produto duplo de duas raízes. No caso, o an-2 dividido por an. A soma 3 agora negativo, né, seguindo o padrãozinho, vai ser a soma tripla, R1 vezes R2 vezes R3, e aí R1 vezes R3 vezes Rn, quantas de cor, dependendo do grau que a gente estiver se referindo ao polinômio. E a última soma, soma n, que eu prefiro chamar de produto, para resolver esse problema do sinal, uma hora negativa, a outra positiva e negativa, a gente começa com menos 1 elevado a n. O n representa o grau maior do polinômio, e ele vai ser o último termo, no caso aqui a constante, dividido pelo termo de maior grau, a n. E esse vai ser o produto direto dos polinômios. Eu coloquei em azul porque para resolver raízes, para descobrir as raízes de um polinômio de grau qualquer, eu costumo usar o produto das raízes, produto direto, e a soma direta, que é o S1. Essas são as duas que eu vou utilizar. Continuando com a relação de Girard, agora com exemplos resolvidos. Vamos começar com o polinômio do segundo grau. O polinômio do segundo grau ele tem duas raízes. Então, quer dizer que, né, tendo a função aqui x ao quadrado mais 6x mais 8 por ser do segundo grau, vai ter duas raízes. Essas raízes podem ser reais ou complexas. Resolvendo utilizando a relação de Girard, a soma direta vai ser o menos b dividido por a. Né? Seria o a1 dividido por a2, negativo. E o produto a gente chama de c por a, ou a0 dividido por a2. Dá na mesma. Fato é que você tem que pensar em dois números que somados vai dar menos 6. 6 dividido por 1 dá 6. E multiplicados vai dar 8 dividido por 1, 8. Então pensa aí, dois números que somados vai dar 6 e multiplicados vai dar 8, os mesmos números. Se você pensar um pouquinho, esses números serão o menos 2 e o menos 4.
né? Menos 2 menos 4 dá menos 6. E menos 2 vezes menos 4 vai dar o mais 8. Isso quer dizer que as raízes R1 e R2 serão respectivamente menos 2 e menos 4. Então, viu como a relação direta fica bem fácil na raiz do segundo grau, tá? Uma outra forma de pensar também é que é o seguinte, o polinômio do segundo grau ele vai ser, né, o ax ao quadrado menos a soma x. Então, a soma, eu estou me referindo aqui do valor do 6 aqui, ó, tá? Então, menos 6 mais 8. Polinômio do terceiro grau. Por ser um polinômio do terceiro grau, ele terá aí 3 raízes, tá? Então, esse polinômio já projetado vai ter 3 raízes. Vamos trabalhar com 3 somas. Soma 1, 2 e 3, que eu me refiro ao produto. Então, a primeira aqui, começando por negativo, menos 9 dividido por 1. Soma 1. Então, quer dizer, a soma direta tem que dar menos com menos mais 9. A soma 2 vai ficar 23 dividido por 1. 23, que é a combinação lá de todos os produtos, a soma de todos os produtos possíveis das raízes. E o último vai ser o A0 dividido pelo A3. No caso, menos 15 dividido por 1. E aí, menos com menos mais 15 por 1 vai dar 15. Esse é o produto direto. Quando chega nesse exercício, como eu falei, eu gosto de pensar no produto e me concentrar no produto e na soma direta. Você vai pensar em 3 números que multiplicados vai dar 15 e somados vai dar 9. Né? Analisando, e pode fazer por tentativa, esses números vão ser aí o 1, o 3 e o 5. Não é isso? 1 vezes 3, 3 vezes 5, 15. Se você tentar aqui, ó, 1 mais 3 mais 5, vai dar 9 também. Quando você faz a tentativa aqui, ó, 1 vezes 3 mais 1 vezes 5, que é o R3, e mais 3 vezes 5, você vai ver que 1 vezes 3 dá 3, com mais 5, 8, com mais 15 aqui do 3 vezes 5 vai dar 23. Então, quer dizer que as raízes realmente são 1, 3 e 5. Tá certo, Brasil? Outra coisa de observar é que esse polinômio, também, se eu tiver as raízes, eu posso escrever o polinômio na forma normal, fazendo ax ao cubo menos a soma 1, x ao quadrado, mais a soma 2x, menos a soma 3, ou produto. Quer dizer que a soma 1 é o coeficiente do termo do segundo grau, a soma 2 é o coeficiente do termo do primeiro grau, e aqui a constante seria o produto das raízes. Pensando numa aplicação aí mais voltada para o caderno do aluno, para a apostilinha amarela, lá possuem mais atividades semelhantes a esse exemplo. Sabendo que 1, 3 e 5 são as raízes de um polinômio do terceiro grau, escreva esse polinômio na forma normal e na forma fatorada também. Então, olha bem, eu tenho as 3 raízes, 1, 3 e 5. A forma fatorada de um polinômio, ele vai ser x menos R1, que é a raiz 1, vezes x menos R2, a raiz 2, vezes x menos a raiz 3, e assim sucessivamente até chegar na última raiz. Então é só escrever x menos cada raiz e multiplicando esses termos. Substituindo aqui vai ficar x menos a primeira raiz, que é 1, vezes x menos a segunda raiz, que é 3, vezes x menos o 5. Então esse daqui, ó, é o polinômio na forma fatorada. Tá? Bem simples aí pra gente. Agora, como é que eu faço para escrever na forma normal? Eu tenho dois caminhos. Se você preferir, você pode fazer a distributiva aqui desses 3 termos, você vai chegar na forma normal. Ou, se você pensar, se ele é um polinômio qualquer, sempre pode ser escrito da forma a, n vezes x elevado a n, ele começa aqui, ó, menos a soma 1, com o próximo termo, mais a soma 2, menos a soma 3, ele vai alternando o sinal aqui, sempre menos, mais, e colocando aqui todas as somas possíveis para cada termo. Certo? Como é um polinômio do terceiro grau, eu vou ter aqui 3 somas, né? Então, a primeira soma que a gente viu é a soma direta. 1 mais 3 mais 5 deu 9. Esse é o valor da soma 1. A soma
2 vai ser a combinação delas, ou seja, 1 vezes 3 mais 1 vezes 5, que é a primeira com a última, mais 3 vezes 5, R2 com R3. 1 vezes 3 dá 3, 1 vezes 5 dá 5, 3 vezes 5 dá 15, somando aqui 3, 5 e 15 dá 23. Esse é o valor da soma 2. E a soma 3, que eu prefiro chamar de produto, é o produto direto, né? 1 vezes 3 vezes 5 dá 15. Quer dizer que, utilizando essa teoria dos polinômios, vai ficar 1 vezes x ao cubo, é o termo de maior grau, menos 9x ao quadrado, ó, menos a soma 1, fui buscar o valor da soma 1, mais a soma 2, que é 23, e menos o produto aqui, que é 15. E aqui eu escrevi o polinômio na forma normal, a partir das suas raízes. Tá ok, brasileiros? Espero que tenha ajudado. Um abraço.